Olá, irmãos. Chegamos no período que é aguardado com tanta expectativa por tantas pessoas, no sentido de se divertir, de brincar e se animar. O período do Carnaval. Porém, para nós, motoristas profissionais que trabalhamos no segmento de transporte de cargas combustíveis, é um período de trabalho. Haja visto, precisamos abastecer as bases de distribuição, bem como os postos de serviço, para que a comunidade possa assim ter combustível para a sua mobilidade. E para que a gente trabalhe, dirija e se locomova com segurança nesse período, precisamos estar atento a alguns pontos que são interessantíssimos neste período. Motoristas inexperientes na condução de veículos. Encontramos também famílias inteiras apressando-se para não perder nenhum dia de festa, e assim muitos cometem atrocidades no trânsito. O aumento do número de usuários vulneráveis, e muitos, infelizmente, sob efeito de álcool ou de outras substâncias abusivas. Encontramos também o aumento de manobras incorretas e ações indesejáveis por parte de condutores, muitas vezes despreparados e, na maioria das vezes, por pura imprudência. E sem falar que este período do Carnaval coincide com o período das chuvas. E este período das chuvas trazem riscos adicionais, como pista molhada, onde compromete a aderência dos pneus do caminhão com o solo, bem como a visibilidade do condutor, no sentido de identificar com antecedência os riscos e ameaças no seu cenário de trânsito. Sem falar com os desafios adicionais que nós temos também neste período, como o aumento da quilometragem rodada, ou seja, o aumento da nossa exposição quanto a riscos e perigos em relação a acidentes. O aumento do número de entregas a clientes. Haja visto, esse período há uma demanda muito grande de pedidos e produtos para o abastecimento dos veículos que irão viajar. O aumento do fluxo de usuários vulneráveis, como já falei, e muitos são sob efeito de álcool ou de outras substâncias abusivas que comprometem muito a sua forma de se conduzir. E o número de acidentes fatais neste período triplicam em relação a períodos comuns. Precisamos também estar preparados, atentos para ações incorretas de terceiros, bem como para paradas inesperadas de veículos nas vias, estar consistentemente atento a tudo o que ocorre no nosso cenário de trânsito, antecipar os perigos, ou seja, olhar sempre bem adiante, avaliando os riscos no seu cenário futuro para que você tome ações com antecedência e quando chegar naquele ponto já tenha domínio sobre a situação. Precisamos dar um foco todo especial quando estivermos passando em locais com concentração de pessoas, como feiras, como paradas de ônibus, como bares e principalmente onde houver uma aglomeração de pessoas brincando o carnaval. Precisamos verificar e cumprir as restrições de tráfego pré-estabelecidas pela PRF e pela Raizen para este período. E, se possível, e quando for seguro, precisamos facilitar a ultrapassagem de terceiros. Não devemos, de forma alguma, nos envolver com as angústias do trânsito. Devemos ser a diferença no cenário de trânsito onde estivermos e precisamos ter isso em mente para que a segurança prevaleça. Ao identificar qualquer risco no seu cenário de trânsito, faça uma autoavaliação de segurança. A AS, ela consiste em 3 etapas. Primeiramente, avalie o risco. Pergunte-se o que pode sair errado. Depois pergunte-se novamente, se algo sair errado, o que de pior pode acontecer? A segunda etapa da AS é analisar como reduzir o risco. Questione-se, eu tenho conhecimento, eu tenho treinamento de como me comportar diante desta situação? E eu tenho um equipamento que me ofereça condições de aplicar tudo o que eu sei com segurança? E a terceira etapa, haja para garantir uma operação segura. Infelizmente, na maioria dos eventos ocorridos, quando finalizadas as investigações,
Constata-se que o envolvido conhecia muito bem os riscos e sabia o que precisaria ser feito. Porém, na maioria das vezes ele deixa de fazer a etapa mais crítica, ou seja, agir para garantir uma operação segura. Meus queridos, todos os anos, o período de carnaval termina com as estatísticas dos acidentes e das fatalidades ocorridas através dos acidentes de trânsito, noticiado em todas as TVs e em todos os jornais, parecendo mais com um genocídio sobre rodas. E nós precisamos estar conscientizados de que nós temos um compromisso com a nossa família, de voltar para casa em segurança todos os dias. Pensemos nisso. Bom trabalho, Deus lhe abençoe.